Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Barreto, eu sou cientista político, diretor de análise da Vector. A gente já teve alguns encontros em outros webinars e é sempre uma felicidade a gente poder renovar essa nossa possibilidade de aprender coisas novas, discutir questões relativas ao crescimento econômico do país, questões regulatórias, de tal modo que todos nós possamos ser empoderados, né? Ou seja, que possamos realmente aprender habilidades, né? Ter novos conhecimentos para facilitar a nossa atuação. E hoje eu tenho uma grande satisfação de ter um amigo, né, chamado Elvino Mendonça, que vai falar exatamente sobre essa ideia de uma recuperação econômica pautada na renovação de marcos regulatórios de setores estratégicos. Eu vou fazer uma pequena apresentação do Elvino, e aí depois a gente já vai partir para um bate-papo, tá? Bom, então, eu acho que as pessoas conhecem bastante o Elvino pela atuação que ele teve como conselheiro do CAD, mas ele é doutor em economia pela Universidade de Brasília, também foi coordenador da área de relações internacionais, de análise macroeconômica internacional da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, foi diretor do Departamento de Gestões Políticas de Mineração do Ministério de Minas e Energia entre 2013 e 2016, é carioca, né? Você agora está aí em Teresópolis? É Teresópolis, né, Elvino? Exatamente. Eu sou carioca de Copacabana, mas meus pais moram aqui em Teresópolis, eu estou aqui aproveitando o frio, né, nesse tempo de pandemia. Muito bem. Elvino, olha, obrigado por você estar aqui com a gente. É um assunto muito importante e eu queria começar até para te apresentar enfim, para as pessoas ficarem mais familiarizadas com o tipo de coisa que você estuda. Você fez uma tese de doutorado cujo título é O Licenciamento das Inovações e seus aspectos relevantes, uma análise para a economia brasileira. O que é isso, o licenciamento das inovações? Do que você tratou na sua tese? Leonardo, antes de começar, né, na verdade, eu exalto aí a nossa amizade, né, Leonardo? Vou chamar de Léo. E quero agradecer imensamente a oportunidade de poder participar dessa webinar. Agradeço a Vector, né, pelo convite, em seu nome. Muito obrigado. A minha trajetória, Léo, ela é uma trajetória de organização industrial, né? E sempre com uma preocupação muito grande no enfoque de barreiras à entrada. Né? O que são barreiras à entrada? Então, pensando nisso, quer dizer, eu elaborei uma tese de doutorado em que, e aí eu não sou corrente majoritária, né? Na teoria, existe, na verdade, uma literatura americana grande sobre isso, mas que a ideia é o seguinte: a lei a patente, na verdade, o que é a patente? Né? A patente é um direito de monopólio por 15 ou 20 anos, a depender do produto que você está considerando, e o contrato de licenciamento é um direito na lei que o detentor de uma patente tem para solicitar que outra empresa faça isso em seu nome, produza o produto em seu nome. Isso aí, quer dizer, a princípio, existem dois lados de um licenciamento. Né? Você pode expandir o conhecimento e a difusão da tecnologia via licenciamento, que é bom, mas ele também pode ser um instrumento de barreira à entrada, um instrumento de queda de inovação. Né? E a minha tese ela fica exatamente nesse instrumento de barreira à entrada. Vou dar um exemplo. Em geral, quer dizer, uma empresa ela pode ter o objetivo de maximizar a receita licenciando a patente dela, ou ela pode ter
porque ela ganha royalties, ou ela pode ter o objetivo de aumentar o market share dela, impedindo que outra empresa ingresse. É mais ou menos essa discussão. É uma discussão que a gente critica simplesmente o dispositivo da lei que diz que o governo pode fazer um licenciamento compulsório de algo, e a gente critica e diz, olha, isso aí pode ser um tiro no pé. Esse licenciamento compulsório pode inibir a inovação no país. É uma coisa mais ou menos assim. Pois é, e isso nos leva, então, a uma questão que é o trabalho dos governos, né, na regulação dos mercados e o impacto que isso tem no crescimento da economia. Esse é o tema principal que nós vamos tratar hoje. Mas antes disso, eu queria que você desse um panorama sobre o tamanho do nosso buraco. A gente teve o fechamento do mês, né? Hoje é o último dia de julho. A gente teve a divulgação de vários indicadores durante a semana, e embora o Boletim Focus tenha melhorado de forma continuada o resultado do PIB, a perspectiva de todos é de uma queda muito grande, né? Qual o panorama que você pode dar para a gente aí, Elvino? Essa análise macro, ela é uma análise importante, ou seja, todo mundo deve fazer, embora ela não seja como eu digo assim, o meu objetivo fim, né, da pesquisa, mas ela acompanha a minha consultoria sempre, né? Produtos que a gente produz. Na verdade, a gente precisa, Léo, dividir esse problema em dois problemas. Um problema conjuntural e um problema estrutural, né? A conjuntura é o que você perguntou. E a estrutura na verdade, o seguinte, né? Como é que a gente está preparado? Quer dizer, na verdade, esse é uma característica do povo brasileiro, uma característica, e quando eu falo povo brasileiro, eu falo governantes e povo em si. Quer dizer, nós temos, como brasileiro, uma dificuldade grande de planejar. E a gente planeja as coisas para exatamente amortecer os choques que podem acontecer, né? Ou seja, eu me lembro muito bem, fazer uma comparação assim bem interessante. Meu pai tinha um carro, um Maverick. Você conheceu o Maverick, Léo? Opa! Pois é. Você lembra Conheço. do Maverick? O Maverick, ele tinha uma frente, rapaz, que era um negócio de maluco. Se você batesse com aquele carro, o carro não amassava, mas você morria com certeza, porque o impacto seria tão forte, ele não tinha um amortecimento. Hoje, os carros, na hora que você bate, ele tem um amortecimento, ele vira uma sanfona. Ou seja, houve um planejamento para produzir um carro que vai amortecer. O problema nosso, já vou entrar na sua pergunta especificamente, o problema nosso é que a gente não organizou estruturalmente para atacar um problema como esse, que é um problema de... Então, ou seja, a gente está numa situação Maverick e não numa situação de um carro moderno. Ou seja, o impacto que a gente sofre é um impacto gigantesco, dolorido, doído, não há um amortecimento. Você me fez uma pergunta a respeito desses indicadores. Eu até comentando aqui no escritório, no início do ano, lá quando começou a pandemia, eu até falei assim, nossa, nós vamos a 10% de queda esse ano. Vamos a 10%, 11%. Quer dizer, o mundo, você pega os Estados Unidos, está em 9% pelo FMI, você pega a Espanha, está em 12%. E eu falei, bom, eu acho que a gente vai por aí também. Então, respondendo especificamente a sua pergunta, o Focus traz para a gente hoje uma previsão de 5,77, né, que eles soltaram essa semana. 5,77 de queda. Você fala assim, poxa, essa queda é gigante, né? O que significa, por exemplo, se você fizer uma continha aqui de padeiro, né, sem nenhuma discriminação de padeiro, mas assim, aquela continha que você faz rapidamente, a gente tem um PIB aí de 1,8 bi, né, de dólares, significa que a gente vai ter uma perda de 106 milhões
só com essa queda de 5,7%. Mas isso está melhorando na perspectiva do governo, do mercado, né? Do Focus, que são aquelas 40 empresas que respondem. Ou seja, imagina há um mês atrás, quando essa previsão era de 6,54. Essa queda era de 120 milhões. Talvez essa queda, eu não tenho esse número, não sei se você tem, Léo, seja do tamanho do PIB de um país, cara. Então, assim, a gente fica pensando muito nessa coisa nessa coisa do número, né? 5,7, e não consegue perceber como é que isso se transforma em financeiro, né? Então, eu passo essa sensibilidade. Agora, nós estamos diante de um choque de origem sanitária. É um choque não previsível, quer dizer, óbvio que existia uma previsibilidade, tudo. Então, estamos dentro de um choque que ninguém podia imaginar que a gente tivesse que ficar dentro de casa, preso, fazendo quarentena, né? Diante de um choque praticamente impossível de ser planejado. De ser planejado, que eu digo assim, de ser calculado o seu efeito. Mas a gente poderia ter feito dever de casa lá atrás. Regulação bem feita, marcos regulatórios bem feitos, revisão bem feita. E essa é a discussão que nós vamos começar, e por isso que a gente está sofrendo tanto. Fora o que a gente está fazendo na conjuntura, ou seja, a gente também não está fazendo o caminho muito adequado do que deve ser feito. Agora, por que a gente tem essa previsão de 5,77, que, a meu ver, eu acho que ela é otimista? Por quê? Porque, veja, o Focus, né, ela é uma expectativa de empresas no mercado, de bancos. Tudo bem, os bancos eles têm a sensibilidade, mas eles, em geral, não estão rodando nenhum modelo econométrico. Não, assim, podem até estar rodando, mas é algo que é imponderável. Agora, você pega o FMI, em junho agora, ele fez uma revisão, ele botou 9,13 ou 9,10 de queda para o Brasil. O FMI já é uma instituição que tenta calcular de uma forma um pouco diferente. Quer dizer, então, a gente ficar entre 6 e 10, acho que a gente fica por aí. Por quê? Por que a razão disso? Quer dizer, por que a razão disso? Olha que coisa interessante. Todos aqueles setores, né, dos nossos 3 setores, agropecuário, serviços e indústria, todos aqueles que utilizam capital, que utilizam o trabalho como insumo básico, tiveram quedas absurdas. Você pega a monocultura agrícola, da agricultura, soja, algodão, só cresceu. Quer dizer, a expectativa cresceu, a estimativa do IPEA de 2,5, se não me falha a memória, aqui pelos números que eu tenho, para crescimentos até maio. Agora, você pega aí a indústria em maio, na verdade, teve um crescimento na produção de 7%, mas em abril teve uma queda de 20%. Ou seja, a gente acumula uma queda já de 21% na produção industrial, quer dizer, se você fizer a comparação em 12 meses. Ou seja, por quê? E os serviços? Pior ainda. Quer dizer, ontem mesmo, aqui com os nossos clientes, a gente tem clientes na área de serviços e tudo, parou. Por quê? Porque serviços... Como é que eu vou cortar meu cabelo? O barbeiro tem que cortar o meu cabelo. Quer dizer, como é que ele vai cortar? Ele consegue cortar por webinar? Não consegue. Eu tenho que estar presente. Como é que eu vou fazer um show presencial? As pessoas vão ficar 2 metros de distância uma das outras? Não há uma regulamentação para isso. Então, o serviço desabou. Quer dizer... agora não recuperou, né, Elvino? Não mostrou sinal de recuperação. Na verdade, não. Na verdade, assim, o próprio Focus já vem mostrando uma certa recuperação, tanto que o resultado de maio para a produção industrial foi 7%. Não, mas eu digo especificamente dos serviços. Porque você tem uma restrição fortíssima, né, de aproximação das pessoas. Não há, por exemplo, vamos lá, Réveillon de Copacabana, de todo o Brasil, cancelado. Shows, né? Serviços.
Carnaval cancelado, todo o Brasil, no Rio de Janeiro também. Ou seja, toda essa indústria que está lá na frente, ela produz hoje. Para o Carnaval, ela já começou a produzir no dia seguinte, na quarta-feira de cinza, ela já começa a produzir o próximo Carnaval. Então, quer dizer, é uma situação que 8%, eu vou ficar aqui, não é minha especialidade, mas assim, me parece até que o foco está bem otimista. Vini, então vamos partir para a estrutura, né? E é engraçado porque durante muito tempo a gente teve aquele debate entre desenvolvimentistas e monetaristas, né? No governo Fernando Henrique você tinha o Pedro Malan de um lado, né? O José Serra de outro. Aí depois, no governo do PT, você tinha o Palocci de um lado e o Manteiga de outro. Enfim, essas coisas, essas brigas elas vão se reproduzindo. E no início, aliás, no início não, a gente está vendo isso ainda. Você tem lá o pessoal que diz assim, não, a gente precisa melhorar as condições regulatórias para possibilitar uma alavancagem do investimento. O Brasil precisa ficar debaixo do teto, então o investimento público não vai ser relevante. O que a gente precisa é construir condições de atrair o capital privado. E, do outro lado, o ministro Rogério Marinho, junto lá com o apoio do general Braga Neto, né, falou assim, não, vai ter o Pró-Brasil, a gente vai fazer obras públicas, que é uma coisa que, inclusive, o economista Raul Veloso também tem defendido. Né? Raul Veloso tem dito, olha, nunca houve um momento tão bom de você rodar dinheiro do que esse. Bom, mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte, Ovino, o que as mudanças regulatórias realmente podem fazer pelo país? Assim? Você acha que o governo está correto depositar suas fichas na recuperação econômica, na estruturação de marcos regulatórios? E aqui eu já vou até listar alguns, né? Gás, o saneamento, né, que foi aprovado recentemente, mas que ainda tem os detalhes aí sendo resolvidos pela votação dos vetos. A gente tem partilha, né, de petróleo. A gente tem até o próprio 5G, né, que salvo engano, não tá solucionado, né, ainda. Mineração, né, que é uma área que você conhece muito, muito bem. Eu não sei se a lei das agências vai voltar, não sei se ela é muito importante para isso. Então, assim, eu queria colocar numa perspectiva, Elvino, assim, o quanto que o governo está certo em apostar nessa recuperação via reforma de marcos regulatórios. E aí eu queria pedir a você que nos desse um panorama geral sobre essa estratégia. Foi a resposta que eu te dei na resposta anterior, né? Como é que a gente consegue crescimento sustentável, trajetória de PIB que seja suave ao longo do tempo? Com questões estruturais, né? Na verdade, a conjuntura é só reflexo da estrutura da gente e dos choques, que a gente amortiza ou não, que a gente consegue se proteger ou não se proteger. O que eu acho, assim, antes até de responder essa questão, olha que interessante, né? A gente tem um ministro da Fazenda que diz que a gente vai ter uma recuperação em V. Eu vou falar e aí vou conectar isso com a regulação. Não, vamos ter uma recuperação em V, ou seja, no ano que vem, ou já a gente vai muito fundo e vai subir vertiginosamente, né? A meu sentir, quer dizer, essa análise é uma análise um tanto quanto complexa, porque, na verdade, não tem como você ter um crescimento vertiginoso e sustentado se você não fizer uma reformulação da estrutura. E outra coisa, quer dizer, todo e qualquer
mudança hoje que se faça em marco regulatório, o reflexo dela é daqui a 5, 6 anos, 10 anos, sei lá quantos anos. O reflexo não é hoje. Né? Ou seja, então, eu acredito que nos próximos 5 anos a gente vai estar numa estrutura em W. Né? Como se você... Eu acho que eu tenho um gráfico, e se você tivesse gráfico, seria interessante mostrar. Depois, se você puder colocar, só para mostrar. Quer dizer, eu acho que o que a gente tem é um caminho em W, começando hoje. Tá? Ou seja, vamos ter quedas e crescimentos de uma forma... Por quê? Porque os deveres de casa, eles foram feitos, mas foram feitos de uma forma que, na verdade, é a construção da nossa sociedade. Né? Vamos lá. Vamos responder. Deixa só você colocar o gráfico, só para a gente ver. Quer dizer, é óbvio, né? Como cientista, e você também é, a gente não deve olhar 3, 4 anos, a gente deve olhar isso aí ao longo do tempo. Mas só para a gente ver como é que está o formato com as previsões com as previsões do Focus. Né? Eu vou pedir aqui ao Osmar para me habilitar para poder projetar aqui. Não, sem problema. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá, para não deixar a audiência, então vamos falando. Então, você me faz uma pergunta, por exemplo, redefinição dos marcos regulatórios. A redefinição de marco regulatório, ela não é vai mostrar o gráfico? Tá. Não, seria aquele em W, o que tem, acho que é o de baixo. Esse aí. Pessoal, esse gráfico aí, olha o que ele está mostrando. Ele mostra a nossa queda, né? Forte, quer dizer, impeachment. Ele é ali em 2015, 2016, não só impeachment, mas um endividamento brutal, expectativa de mercado negativa. Depois, uma pequena recuperação, depois uma queda de novo, depois uma recuperação que não vai a 3,5, quer dizer, ela pode até atingir 3,5 em 2021, mas é porque a base estatística é baixíssima, ou seja, não é porque a gente está crescendo nem está conseguindo recuperar o que a gente perdeu. É simplesmente porque você está numa base de estatística muito baixa, então qualquer impulso que você der, você cresce muito. Então, se você corrigir esse dado, talvez você tenha um W bem perfeitinho. Então, essa é a minha percepção. Se eu começar a fazer reformas, se eu continuar a fazer reformas regulatórias adequadas hoje, eu acho que a gente, em 5, 6 anos, ou 7 anos, ou 10 anos, a gente talvez comece a pensar em um V, alguma coisa assim. Tá certo? Ou seja, reforma estrutural não é para quem está pensando em 2022, né? Esse é o meu ponto de vista, até porque a gente tem uma questão mais complexa, né? Até quando vai o efeito coronavírus? Ou seja, o efeito coronavírus vai ter a segunda onda, a terceira, a quarta? Ninguém sabe, né? Ou seja, a gente precisa se adaptar, os serviços precisam se adaptar, as empresas precisam se adaptar e assim vai. Então, por isso que o liberalismo não é para pessoas de pouca fé, né? Porque ele está falando, você está falando, né, que essas mudanças, inclusive para estartar o espírito animal do investidor, como a Dilma gostava de dizer, o político não tem controle disso, né? Ele não tem um controle do tempo que isso vai acontecer, né? Não tem. Não tem. E assim, aí eu volto na regulação, para a gente poder, vamos dizer assim, vamos supor que não existisse a segunda onda, a terceira onda, nem a 10ª onda e que as coisas caminhassem. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender, que eu acho que é algo que a audiência em geral não percebe. Ou seja, quando você fala para mim assim, redefinição de marcos regulatórios, destravamento de gargalos, o que é gargalo? Né? Gargalo é tudo aquilo que impede que a gente siga uma trajetória determinada. O setor, qualquer setor que tem energia, petróleo, mineração não, energia, petróleo, saneamento, gás natural, são setores que por si só já têm gargalos. Eles têm um gargalo natural deles, que é o quê? É a própria estrutura de monopólio natural com as quais eles sobrevivem. Ou seja,
investimentos infinitamente altos e custo marginal infinitamente próximos de zero. Ou seja, quando você vai fazer o saneamento, você montar uma estrutura de saneamento custa muito caro, mas você bombear 1 litro de água pela estrutura pronta é zero. O gás natural é a mesma coisa. Como é que você faz um gasoduto? Um gasoduto custa muito caro. Mas então, para eu bombear 1 quilo de gás, não tem custo nenhum. Isso é uma estrutura de mercado, de monopólio natural, tá? Assim, para deixar bem claro. Então, eu não consigo, em Teresópolis, por exemplo, aqui não tem nem, aqui, se não me falha a memória, aqui não tem nem saneamento básico, né? Não tem nem. Mas suponha que tivesse. E aí eu falo assim, olha, Léo, eu vou construir do lado um concorrente. Os dois vão ter prejuízo, né? Não é como um monopólio comum. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que qualquer setor dessa natureza, independente de governo, ele já tem um gargalo natural. Ou seja, ele precisa ser tratado da melhor forma possível. Qual é a melhor forma possível? Usando regulação econômica e métodos de identificação, de geração, desenho de mecanismos de incentivos para fazer com que o setor privado ingresse naquele setor, faça seus investimentos e tenha segurança jurídica. Agora, uma percepção sempre, isso é muito curioso, sabe? Que é o seguinte, todo governo que entra, ele diz assim, agora eu vou fazer a reformulação do setor tal. Então, as pessoas que estão do lado de cá escutam e falam assim, nossa, então vai ser uma maravilha, quer dizer, então eu vou agora pegar o exemplo do gás, eu agora vou desregulamentar, vou permitir que carregadores ingressem no gasoduto e acabou o problema, quer dizer, agora a concorrência vai ser tão forte que o preço do gás vai cair. Qual é a grande questão? A grande questão é que esse é o primeiro passo, mas esse não é o único passo, porque você pode trocar de monopolista. Tá? Se eu chegar e abrir, mas não regular adequadamente, eu posso gerar um cartel, eu posso gerar incentivos completamente equivocados e fazer com que, ao invés de ser a Petrobras agora, a monopolista possa ser um outro carregador qualquer, o monopolista. Tá? Então, dando só um exemplo. Então, para tentar responder a sua pergunta, a regulação econômica, então, primeira coisa, a regulação econômica, ela já tem o gargalo dela, que é chamado falha de mercado. Falha de mercado é toda falha que impede que o mercado seja concorrencial. Agora, eu quero te falar uma coisa muito interessante, Léo, que é muito engraçado. Né? Como eu tenho o meu escritório lá, que eu sou consultor no escritório de advocacia, é muito engraçado, porque a concorrência, e toda a minha experiência pelo CAD, todo mundo fala em concorrência, mas a concorrência é bom para os outros, né? Para você nunca é bom. Então, em geral, todo mundo gosta de concorrência desde que ela não seja para mim, né? E assim, a única forma de você fazer um marco regulatório caminhar de forma adequada é você deixar, e aí eu vou parafrasear o Adam Smith, mas fazendo as minhas ressalvas, é você deixar a regra concorrencial funcionar. Sem regra concorrencial, você não chega lá. Quando falo Smith, o que Smith dizia, né? Laissez-faire, laissez-passer, né? Deixar fazer. Então, era a mão invisível que ia alocando. Quem vai ser essa mão invisível, na verdade, não é a mão invisível, é a regulação que vai fazer com que a concorrência aconteça. Então, é muito importante que a população em geral, que nós, economistas, cientistas políticos, nós entendamos o seguinte, não há panaceia. Não há panaceia. Eu posso até gerar, quando eu anuncio que vou privatizar ou que vou fazer um marco regulatório, eu posso até gerar algum movimento no mercado de capitais. Mas esse movimento ele já foi precificado antes de eu mencionar. A partir daquele momento que eu dou a menção, o que o mercado está interessado em saber é o seguinte, mas vai ter planejamento mesmo?
os caras vão conseguir fazer para completar, para finalizar. Esse mês que passou, o governo baixou o decreto, né? Decreto de análise de impacto regulatório. Pô, fantástico aquele decreto, né? É uma excelente carta de intenções, maravilhosa, porque, né, você tem um ARR, ou seja, você tem que para cada, porque de fato a gente precisa eliminar essas barreiras governamentais, esses atos normativos que impedem que criam rigidez, claro que precisamos, mas ele não passa de boas intenções. Por quê? Vou te dizer, Léo, por uma razão muito simples. Ele gera uma expectativa positiva para o mercado, mas como é que você vai fazer análise de atos se você não tem uma estrutura de serviço público capaz de fazer isso? A minha crítica é assim, Léo. Existe uma crítica à estrutura de Estado, como se a estrutura de Estado não tivesse que existir. Mas, olha só, não existe concorrência. Não adianta a gente acreditar no critério simples de Adam Smith. Não existe concorrência pura e simples. Eu sou um estruturalista, né? Eu acredito em controle estrutural. Obviamente que outro colega da escola liberal, de Mises e tal, rebateria o que eu estou a dizer, mas o fato é simples, né? Não há como você... Como é que você vai implementar? Quer dizer, como é que você vai implementar uma análise de impacto regulatório? O que significa uma análise de impacto regulatório? Você tem que pegar dispositivo por dispositivo do ato e fazer um cálculo econômico. Ou seja, então fazer cálculo econômico exige que você seja cientista político, que você seja economista, que você seja advogado, existe um grupo muito forte. Então, dissociar recuperação econômica, redefinição de marcos regulatórios, sem incluir o Estado bem preparado nisso, nós vamos ficar em W. Pois é. Olha, uma vez eu participei de um evento e uma alta autoridade do Ministério da Economia compartilhava o palco com a gente. Né? Era um evento do setor da construção, né? Um setor de infraestrutura, e essa autoridade falava com muito entusiasmo pela quebra, né, de algumas regras regulatórias que hoje restringiam a competição em setores estratégicos. Por exemplo, ele falou, por exemplo, do setor de cabotagem, cujo o custo é altíssimo, porque as regras excluíam empresas de outros países, ou mesmo a constituição de empresas nacionais, o custo de entrada era muito grande. E aí, foi muito curioso, porque se a gente pegasse assim, as empresas, todas elas tinham uma base de poder político para conseguir segurar as regras da maneira que elas eram. E aí ficou muito evidente para mim, e aí depois eu fui conversar com essa autoridade, e aí eu falei assim, olha, você percebe, a gente ainda estava no auge daquele discurso bolsonarista, anti-establishment, né, anti o sistema político tradicional e tal. E aí, assim, olha, por meio dessa desregulamentação ou re-regulamentação econômica dos setores, você acaba destruindo as bases econômicas de muitas forças políticas. Aí ele pegou no meu braço, assim, me puxou para um lado, né, e falou assim, é isso. É isso que a gente precisa. É isso. Ou seja, o cara não ia lutar contra a política tradicional, vamos dizer assim, né? Ali no Congresso, quer dizer, no Congresso sim, porque os marcos regulatórios vão ser resolvidos lá, né? Sim. Ou pela Lava Jato, né? Mas no momento em que você faz um processo grande de regulamentação da economia,
você destrói a base econômica de muitas forças políticas importantes, né? O próprio presidente do Banco do Brasil, ex-presidente, né, que saiu essa semana, ele saiu mais ou menos dando esses recados, né? Falou assim, olha, você tem estruturas políticas que se beneficiam muito do banco, né? E que não querem, de forma alguma, que você faça um processo de privatização de saneamento. É claro que você tem uma questão ideológica, né? Que aí a gente respeita, né? Mas você também tem um conjunto de grupos que fazem uma usurpação, né, e desenham um marco regulatório à sua feição, né, naquele processo de autoridades públicas que a gente conhece, não só no Brasil, mas em todos os lugares, né? Mas, a partir disso, né, o que a gente pode dizer toda vez que a gente tem um avanço institucional importante no marco regulatório, a gente pode dizer que a gente teve também um avanço político, né? Porque assim, se permitiu, né? E aí eu queria te perguntar se você faz essa avaliação, por exemplo, no setor de saneamento. Que tipo de evolução a gente teve ali, de verdade? Antes de responder, nossa, como eu aprendo com o cientista político, realmente, né? Quer dizer, é do jogo democrático, né? Fala, Léo. Não, eu ia falar que como eu aprendo com economista. Não, é do jogo democrático. É a mãe da ciência política, você sabe, né? Você vê como é que é interessante, né? A tua visão aí. Nós estamos num jogo democrático, né? Eu acho interessante quando, como você falou do ex-presidente, diz isso, quer dizer, tem muitos interesses. Isso é jogo democrático. Então, vamos para a ditadura que a gente acaba com esse problema, né? Cada um tal. Isso é do jogo democrático. E o jogo democrático é dessa forma. Pode se questionar se é positivo, se é negativo. Para mim é positivo sempre, mas tem alguém que tem sua visão. Mas, voltando na discussão do saneamento, né? E aí também fazendo um adendo aqui muito interessante, né? Olha que coisa interessante, quando você pensa em saneamento, você pensa no ser humano, você pensa no atendimento das coisas básicas do ser humano. Você evita doenças, você evita mortes, você evita uma série de coisas. Tem algo que eu fico impressionado, até para poder responder para você, Léo, eu fico impressionado, tem algo que me impressiona. Sim, eu tenho que falar para você que é o seguinte, cara. Lá no doutorado, no mestrado, na graduação, né, eu estudei as teorias de crescimento econômico, né? Então, você tem lá Harold Doma, depois você tem Solow, vou falar alguns. E você tem o Homer, por fim, né? Acho que na década de 80, não me falha a memória. Então, lá, o Solow dizia, olha, crescimento econômico depende do crescimento da população, desenvolvimento tecnológico, E o Homer colocou o capital humano como sendo o grande propulsor do crescimento econômico. Aí eu te pergunto, o capital humano vem de qual insumo, se não do humano? E vem de qual principal insumo, se não o cérebro? Então, assim, cada vez que morre 1.200 pessoas por dia de Covid ou de qualquer coisa que seja, ou quando morre um cara fantástico, eu falo, meu Deus do céu, foi embora um cérebro. Foi embora um cérebro. Se eu pudesse trabalhar esses cérebros que estão morrendo, a gente poderia sair de onde a gente se encontra. Mas aí é óbvio, a gente sabe por quê, né? Não é essa discussão, a gente sabe por quê que aí é aquela questão que você falou, quer dizer, você vê, eu concordei com você, agora estou criticando também um pouco, a gente sabe por que essa coisa funciona desse jeito. Então, eu considero o marco regulatório de saneamento, apesar dos vetos do presidente, que ainda a gente não sabe se o Congresso vai derrubar ou não vai derrubar e tal, mas a discussão é a gente falar em tese, né? O novo marco do regulamento do saneamento representa uma evolução enorme sob esse ponto de vista do cérebro que está morrendo
abandonado, né, que é cuidar dessa população que, na verdade, tem que ser encarada como cérebro, futuro ou presente, e não como menos um CPF para pagar aposentadoria, ou para pagar, ou para menos um CPF para ir lá no SUS gastar, mas muito mais como um cérebro. Então, eu concordo com você, é uma evolução da economia com a política. Qual é a grande evolução desse saneamento? Até a gente escreveu aí umas 2 semanas atrás. Qual é a grande evolução? A grande evolução é que, na verdade, pela primeira vez nesse país, a gente começou a organizar as diretrizes do que deve ser uma regulação de esgotamento sanitário e de tratamento de água. Ou seja, hoje, pelo novo marco regulatório, você vai ter a ANA fazendo isso, ditando as diretrizes, você vai ter as agências, eu chamo de agências descentralizadas, e você vai ter os municípios como sempre. Qual é o grande problema do saneamento? O grande problema do saneamento é que a competência para o saneamento ela é municipal. E, assim, uma agência como a ANA, que é federal, ela não pode impor as diretrizes dela aos municípios. Então, qual foi a estrutura que se criou? Vocês, municípios, terão que escolher uma agência para regular e nós, ANA, vamos passar as diretrizes para vocês. Mas a agência ela não é obrigada a aceitar as diretrizes. E aí, inteligentemente, apesar de eu ter inteligentemente foi colocado um dispositivo de incentivo, que eu não sei se você sabe, mas que é assim, olha, para você concorrer aqui, meu amigo, com dinheiro público para esse saneamento, a agência que o município escolher vai ter que seguir as minhas diretrizes. Então, você faz meio que um triângulo para tentar gerar um incentivo para que o político escolha lá uma agência que siga as diretrizes. Isso aí, teoricamente, parece um desenho interessante, um mecanismo de incentivos interessante para fazer com que o setor privado... Né? Outra coisa importante, quer dizer, você agora vai ter concessão mediante licitação, botar concorrência, ou seja, o setor está recepcionando a Constituição de 88, lá no, acho que é artigo, sei lá, 175, alguma coisa assim. Então, veja, o desenho é perfeito. Agora, como você bem falou, nós temos uma questão política por trás. Nós temos a vontade dos políticos municipais, né? Que nem sempre pode achar que esse incentivo seja um incentivo razoável, porque você pode imaginar, assim, já que a gente pode falar de algumas histórias, eu estava uma vez na fazenda do meu sogro, lá no interior de Minas, e aí o prefeito foi visitar lá a cidade, né? Foi lá na fazenda e a gente estava conversando e meu sogro perguntou para ele, por que você não faz aqui uma estação de tratamento de água e saneamento nessa cidade? Né? Meu sogro é da cidade e tal. Aí ele disse assim, porque o povo não vê, fica embaixo da terra. Então, essa é a dificuldade. Agora, esse é um caminho. Ou seja, a condição necessária está lançada. Ou seja, aí a condição necessária está lançada. O que precisa ser feito é planejar uma forma de constranger decisões voluntaristas. Ou seja, é você conseguir fazer um movimento, que esse movimento político, e fazer, o prefeito, aceita aí e faz a coisa como tem que ser feita, porque senão o seu nome fica sujo na praça. Algo assim, entendeu? Uhum. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Desses outros marcos regulatórios que a gente tem na pauta, na sua opinião, qual é o marco regulatório do setor elétrico, né, que deve entrar? E assim, na sua avaliação, qual que está mais maduro nesse processo?
É. Aí eu falo Maduro, viu, Evino? É bom a gente pontuar. Como a gente misturou política e economia, enfim, a gente pode confundir um pouco, mas eu quero, assim, eu gostaria que você desse uma visão mais madura, assim, do ponto de vista de consenso de regras, né, de consenso existente entre os atores, os stakeholders que vão trabalhar nesse setor. Assim, eu posso falar de duas experiências interessantes, né? Uhum. Que uma é da mineração, né? Que eu na ocasião, quando eu era diretor lá no MME, eu contribuí. E outra é do gás, né? Da lei do gás, que está em evidência, que isso Uhum. também é uma coisa que é interessante, né, o Léo, é a gente deixar claro para a audiência que, embora possa parecer para quem não está envolvido que isso tudo é uma grande bagunça, não é uma grande bagunça, né? Na verdade, existem muitos autores trabalhando, quer dizer, muitas audiências públicas, muita gente querendo fazer a coisa séria e fazendo a coisa certa. Fazendo a coisa certa. Mas aí é aquilo que você falou. Ideologicamente, a gente tem que separar, porque a ideologia, ainda bem que ela existe, né? Eu posso ter a minha, você a sua, e a gente conviver bem. Mas eu vou falar do marco da mineração, contar uma história, e depois eu vou para o que eu acho que é o mais, que é o que está mais preparado, que é o do gás. A mineração, olha que coisa interessante, que você falou de uma coisa ideológica, que é uma coisa super interessante, né? Olha só, a gente, falando do petróleo, só das duas leis, né, daquela de 19, a de mil, a lei do petróleo e depois a lei que foi em 2010, a lei do pré-sal, né, e que agora caiu a lei, quer dizer, que agora voltou a ser regime de concessão e tal. Olha que coisa interessante. Você teve a concessão, a lei de concessão lá na criação da ANP, ou seja, para explorar postos você teria que fazer concessão seguida de licitação. Em 2002, o Lula assumiu a presidência e viu uma oportunidade de, né, no entendimento, aí é questão ideológica, né? Olha, eu acho que o petróleo ele é subsolo, ele é bem da União, então eu quero uma parte em óleo nisso aí para financiar a educação, financiar uma série de coisas. E aí foi feita aquela lei, aí tivemos a partilha, tivemos lá alguns leilões do pré-sal. Há quem diga que foi perdido um tempo enorme, poderia ter sido já licitado tudo isso, mas essa não é a discussão. A discussão é como é que o marco regulatório, como é que quando a gente fala assim, eu tenho que redefinir, ou seja, a redefinição é algo muito mais complexo. Aí eu entro agora no marco regulatório da mineração, que começou com o governo Dilma a ser discutido. Só que naquela ocasião, olha que coisa interessante, havia uma interpretação equivocada sobre qual era a necessidade de regular a mineração. Porque a mineração, é isso que eu te falo, o planejamento, a pergunta inicial que você tem que fazer quando você vai fazer intervenção, porque a regulação é uma intervenção do Estado, é o seguinte: vem cá, meu amigo, você está regulando por quê? Por que eu vou regular uma padaria se do lado eu tenho outra padaria que vende pão? Eu não preciso intervir nessa padaria. Deixa o padeiro, deixa o seu Manuel, o seu Joaquim, meus pais são portugueses, vender o pão deles. Agora, a questão é a seguinte: por que eu tenho que regular a mineração? Aonde que está a falha de mercado? Aonde que está o gargalo da mineração? E aí teve toda aquela história, e aí também dentro de ideologia, né, por conta de minério, bem da União enquanto não explorado, então, como isso é um recurso, como o petróleo, né, um recurso não renovável, a gente precisa fazer uma extração adequada ao longo do tempo, né, ou seja, para que não só
para que toda a sociedade, hoje e para o futuro, seja beneficiada. Perfeito, que essa é a teoria do nosso regime de acesso, né? A gente não está nos Estados Unidos, que se você está no solo, você tem direito ao subsolo. No Brasil não é isso. Se você tem a tua fazenda, mas o subsolo é da União, e ela pode conceder para quem ela desejar. Então, assim, você vê, né? Então, havia uma discussão. Então, a gente elaborar, eu cheguei lá no meio da elaboração e existia lá uma situação que era uma situação de fazer licitação para toda a jazida. Ou seja, você fazia um processo licitatório para poder pesquisar e explorar manganês. Ou seja, a gente, por quê? Porque existia a ideia de que o decreto 227, que é de 67, da mineração, ele não tinha recepcionado a Constituição Federal no seu elemento principal. Ou seja, se é um bem público, tem que ser licitado, ou seja, tem que ser concedido via licitação. Mas eu tinha uma interpretação completamente diferente disso. Primeiro, a mineração não tem a falha de mercado monopólio natural. Não é um monopólio natural. Não é um monopólio natural. Qual é a falha de mercado, então, que existe na mineração? A falha de mercado que existe na mineração chama-se assimetria de informação. Ela é quase como o que acontece no setor de saúde. Ou seja, por que assimetria de informação? Porque você tem lá um sujeito que é geólogo, que conhece, sabe o que tem lá e pode querer se passar por outro para a autoridade. É isso que precisa você combater. Então, o mecanismo não tem que ser o mecanismo. Quer dizer, então, as pessoas entendiam a licitação como se a licitação fosse a solução de um monopólio natural. Ela até pode ser a solução de... Eu estou só falando assim, né? Como você precisa identificar primeiro para você não cometer equívocos. E, graças a Deus, assim, no meu entendimento, essa coisa da licitação caiu só para grandes áreas e continuou sendo a prioridade. Ou seja, se quem chegar primeiro e apresentar o pedido e fizer um projeto de pesquisa, recebe a lavra. Agora, você me diga, isso chama-se prioridade. A prioridade não é uma concorrência? Ela é uma concorrência, Léo. Eu posso sair andando aqui por Teresópolis, eu e você, cada um para um lado, você geólogo, eu geólogo, e a gente procurar onde é que está a evidência. Nós estamos concorrendo. Não necessariamente, tá? Bom, e aí, agora, tem coisas que ficaram ruins com as 3 leis porque o marco regulatório do governo da Dilma, ele era um marco regulatório que era um documento só que incorporava as 3 partes. Regime de acessão, como é que acessa, agência e CEFEM. O Temer, ele aprovou 3 legislações, uma para cada uma, tal. Só que, assim, alguns dos elementos que o Temer aprovou acabaram que foram... Só para te mostrar como é que as coisas são interessantes. Lá atrás, não que seja certo ou errado, na minha opinião é certo, você tinha um prazo para explorar uma determinada jazida. Olha, você tem aqui 30 anos para explorar essa coisa aqui de pedra brita. Depois você tem que fazer um novo processo e tal. O Temer, no governo Temer, simplesmente isso aí acabou. Então, o sujeito tem ad infinito aquela exploração. Então, há uma coisa. Acho que te respondo um pouco de como é a dificuldade de você fazer um marco regulatório. Como você realmente precisa. Sabe quantas audiências públicas foram feitas nesse governo no governo lá, 90 audiências públicas, todo mundo foi escutado, porque a mineração ela precisa escutar os indígenas, precisa escutar os municípios afetados, é algo complexo. Certo, Léo? Agora, o petróleo. Pode ser? O gás? Pode. Deixa eu só fazer uma pergunta. A parte de mineração já está pacificada? Não, foi aprovado, né? São 3 leis, né? Na verdade, são emendas ao decreto 227. Não? O nível de questionamento depois da finalização não foi alto ou é significativo? Não, existe um nível de questionamento absurdo, né?
Absurdo, absurdo, absurdo. Quer dizer, Então não pacificou. não pacificou nem foi resolvido. Eu vou lhe dar um exemplo, tá? É, nós, nós não resolvemos o problema, né? As 3 leis não resolveram o problema fundamental. Não identificaram onde estava o problema regulatório e não identificaram onde estava o problema concorrencial. Ou seja, na verdade, nós continuamos numa situação muito parecida ao que existia antes. O que é positivo nisso tudo, ao meu sentir, é que a prioridade permaneceu, né? Não tem licitação para você pegar uma área simples qualquer. Agora, uma coisa que não ficou clara e que não ficou resolvida, você sabe o que é? É direito de passagem, né? Para você fazer a tua exportação do teu minério, para você transformar o teu minério. Isso é um problema grave, que não está resolvido, que não depende só da mineração, isso depende da Agência Nacional de Transporte, da NTT, isso depende de outro, quer dizer, na verdade, uma agência não trabalha sozinha. Mas esse fato, apesar de existir o direito de passagem, ele na prática não acontece. Então você prejudica, né? Você tem um poder de mercado muito grande na mão de uma determinada empresa e você não consegue ingressar, você não consegue resolver o problema da mineração, certo? Então esse é um ponto. Mas há uma evolução, né? Há uma evolução, Léo. Não vamos ser tão pessimistas. Há uma evolução. Vamos para a lei do gás, ouviram? Bom, a lei do gás, sim. Aí a lei do gás também foi uma construção muito interessante, sabe? Porque a lei do gás, ela foi construída também há uns 4, 5 anos, né? Uma construção interessante, quer dizer, o governo, eu me lembro bem das autoridades do setor privado e tudo. Qual é o grande benefício? Na verdade, você tem o problema do gás é o transporte do gás, é o gasoduto, né? Hoje você tem a Petrobras, que é dona dos gasodutos, quer dizer, eu não sei o percentual, mas é quase 100%, é 90%, alguma coisa. Ou seja, e, na verdade, o que é um gasoduto? Um gasoduto é uma essential facility, né? Ela é, por exemplo, uma estação de tratamento do município, né? Ou seja, eu não consigo construir um gasoduto de uma hora para outra do lado do gasoduto da Petrobras. Então, o novo marco do gás, ele traz uma coisa fantástica, quer dizer, ele traz o acesso daqueles transportadores que quiserem fazer o transporte do gás. Então, é como se você tivesse, você tivesse um duto gigante e várias conexões ali para você aumentar a concorrência daquilo, né? E a partir dali você conecta os carregadores, a partir dos carregadores você conecta os distribuidores dos estados. Interessante, quer dizer, o que você está fazendo no gás é o que você fez na energia elétrica. Você dividiu transmissão, geração, transmissão e distribuição. E aí você não permitiu que quem atua numa área atue na outra e tal. Você conseguiu transformar algo que é um monopólio natural clássico em regras, ou seja, e tem funcionado bem o setor, apesar do que aconteceu aí com a lei das cotas, né, no ano de 2012 e tal, mas agora parece que está voltando ao normal. Então você vai dar essa competitividade ao longo dos elos da cadeia. Um desenho, para mim, perfeito, teoricamente muito perfeito. Aonde que eu vejo que a gente pode ter algum tipo de problema concorrencial? Não chega a ser um problema concorrencial, pode ser um problema potencial concorrencial. É porque você tem autorização, né? Não é um regime de concessão, é um regime de autorização, então você chega lá e solicita autorização para se conectar no gasoduto. Se eu quiser passar a minha autorização para você, eu faço uma cessão de direito, normal.
Perfeito? Eu faço uma sessão de direito sem problemas. Qual é o problema? O problema o problema é que eu acho que a ANP e o CAD devem ter aí um convênio de tal forma que aconteça o que acontece no petróleo. O que acontece no petróleo? Quando eu vou fazer exploração, que eu entro com a minha empresa para ganhar um poço de petróleo, eu tenho lá 20% de um consórcio, eu ganho, aí eu ganhei. Depois que eu ganhei, eu quero ceder a minha parte para você. Isso é um ato de concentração, porque eu estou cedendo para você participação de mercado. Então, dependendo do seu tamanho, isso é um problema concorrencial. Porque senão eu posso ceder tudo para você, ninguém controlar e você virar um monopolista. Né? O problema do gás é que eu já escrevi sobre isso e vou escrever agora sobre esse assunto, que é o seguinte: mas aí você vai criar um problema sério para o setor privado. Você vai dizer que você vai criar problemas sérios no seguinte sentido. Você vai chegar para o setor você está arrumando regra para atrapalhar, quer dizer, deixa a coisa funcionar, deixa o liberalismo funcionar. Não, não pode deixar funcionar por uma razão simples. É preciso ter uma regrinha de controle, pelo menos, ainda que por cima. Por quê, Léo? Porque você pode tirar o monopólio de um lado e colocar no outro. Eu tiro o monopólio da Petrobras lá e coloco o monopólio, sei lá, na empresa XY. Uma operadora privada. Então, eu preciso regular isso. Eu preciso ver como é que essas seções vão se dar. E esse mesmo problema de seção também é um problema na mineração, tá? Porque a mineração é mais evidente ainda. Olha rapidinho, só para a gente finalizar. Como é que funciona na mineração? A mineração funciona assim. Eu sou uma empresa júnior e você é uma empresa major. Eu gosto só de descobrir a jazida. E você é a empresa que gosta de produzir, de extração. Então, em geral, eu faço sessão para você. Eu descubro e faço a sessão para você. Essa sessão, ela tem que ser controlada. Porque quando eu, Júnior, fiz a sessão para você do meu direito, eu já sei quanto é que tem de minério ali. Eu já provei lá para a ANM que lá tem 1 tonelada, 2 toneladas, 30 toneladas de minério. Então, quando eu passo para a empresa major, eu preciso saber qual é a participação que aquela empresa tem. Se ela tiver 90% do mercado, ela está pegando mais 10%, por exemplo. Uhum. Então, assim, não querendo ser intervencionista, estruturalista excessivo, mas só para dizer o seguinte, para finalizar, para dizer o seguinte, Léo, a gente precisa estar atento a uma série de coisas, né? E porque senão a gente pode, eu vou falar uma coisa que você conhece bem, né? Você sabe muito bem aonde surgiu a primeira lei, né, antitrust. Ela surgiu em 1890, nos Estados Unidos. Todo mundo achava que a Revolução Industrial era a panaceia. O que aconteceu na segunda metade do século XIX? Concentração, cartel, monopólio. É isso. Você deixar o mercado funcionar sem regras, é isso que acontece. Bom. Olha, a gente chegou aqui ao meio-dia, mas eu acho que a gente ainda tem muito para conversar, viu? Eu já queria... A minha vontade é quase propor uma série aqui de conversas, porque você deu para a gente Você desenhou para a gente um marco conceitual para acompanhar que tipo de coisa cada marco regulatório tem que reconhecer, né, e tem que trabalhar. Você falou que a identificação do problema regulatório, a identificação da falha de mercado, se há problema concorrencial ou não, e tudo isso é muito interessante especialmente para quem vai ter que observar esse processo aqui do lado político, né, para ter a capacidade, inclusive, de identificação dos interesses, né, pelo tipo de que tipo de coisa, que tipo de objetivo cada ator está lutando, né? Se isso conversa ou não com interesses de governos estatais que também são diversos, né? E eu acho que
tipo de narrativa e de abordagem que você construiu, sendo desenvolvida, né, sendo aprimorada, consegue agregar uma grande quantidade de inteligência num processo que assusta as pessoas de uma maneira geral. Né? Não, isso é coisa do CAD, não vou mexer nisso, não. Então, assim, fico feliz que a gente seja parceiro, né, na observação desse processo. Essa é uma coisa importante até de dizer. Você atua no escritório de advocacia Mendonça Advogados, que faz um acompanhamento desses processos regulatórios, tem toda a experiência do CAD, experiência de ter trabalhado no marco regulatório da mineração, entende bastante de abertura comercial também, antidumping, e eu tenho certeza que a gente vai ter muitas oportunidades de falar sobre esse processo daqui até, pelo menos, o final do governo do presidente, porque é muito difícil que se aprove esse volume todo de marcos regulatórios novos daqui para o final do ano. Né? Então, essa é uma discussão que ainda vai muito longe. Então, eu queria te agradecer, amigo. Já te estendeu o convite, né? Enfim, vamos divulgar os endereços dos textos que você produz, né? Para que o pessoal possa acessar, mas também avisando que dentro da nossa parceria a gente vai ter condições de trocar também figurinhas. Agora, eu já ia encerrar, mas chegou aqui uma pergunta, viu, Elvino? Você topa responder aí? Sim, sim. Se tiver o meu alcance, se eu tiver condições, com É do certeza. Luiz Carlos Adami, né? Sim. E ele diz aqui, olha, doutor Elvino, qual seria, na sua opinião, o maior problema para a regulação do setor mineral? A assimetria de informações ou a concentração de determinadas substâncias na mão de poucos? Pergunta interessante, né? Luiz Carlos, né? Luiz Carlos Adami. Excelente a pergunta. Na verdade, o que está concentrado não tem como desconcentrar, né? O que é privado é privado. Se a conquista foi feita por aquisição, fusões e aquisições, ou se ela foi feita organicamente, eu não tenho o que fazer aí, nesse caso, né? Mas o que eu tenho que fazer, em termos de regulação, é melhorar o acesso. Fazer o que a indústria do gás está fazendo. Mas é a mineração que faz isso? Não. Quem tem que fazer isso, na verdade, como eu disse, é um exemplo de uma hipotético, de uma estrada de ferro que vai levar de um ponto ao outro e que é de uma determinada empresa, ela precisa ter, e ela tem, na verdade, né? Ela tem esse direito de acesso. Mas esse direito de acesso tem que ser regulado lá na ANTT, e, obviamente, com impactos na ANM. Agora, esquecendo esse exemplo, né, conquista de mercado é conquista de mercado, é direito privado, e direito privado é sagrado, ninguém mexe aí, tá certo? Não há o que seja feito, quer dizer, que é isso, quer dizer, a gente está num país capitalista de economia de mercado e não pode fazer essa intervenção. Agora, a regulação, ela não é em cima de monopólio, ela é em cima de informação. Ela é em cima de identificar como, ou seja, como é que você consegue extrair a informação daquele sujeito que diz que tem uma mina, ou seja, uma coisa mais importante, aí até fiscalizatória. O que a ANM tem que fazer? Ela tem que ir lá em cima, e aí sim, eu talvez concorde com o Luiz Carlos Adami, que é o seguinte, qual é? Olha só, esse sujeito, essa empresa que tem essa participação de mercado gigante, que fecha mercado, que acontece, como é que está a avaliação dos processos de pesquisa dela? Ela renovou, porque ela só, né, depende, a legislação é clara. Quanto tempo você pode renovar? São 3 anos mais 3, ou hoje mudou um pouco, eu não sei ao certo. É isso que ela tem que fazer. E aí sim, não é nem regulatório, fiscalizatório. Vai lá a agência, identifica que determinada empresa
está sentada em cima de uma área ilegal, aí você tira o título dela e faz a disponibilidade, ou seja, faz um processo licitatório, que é a disponibilidade na mineração, e joga isso para quem? Isso sim, né? Fiscalização, ou seja, mas para isso o que a gente precisa, né, Léo? É o que eu estou falando o tempo todo. Não adianta o setor privado achar que vai viver sem o setor público. Ele não vai viver. O setor público tem que, é o custo afundado. Ele tem que ter condições de fazer o trabalho dele. Porque se você não fiscaliza e não tira o título ou os títulos dessa empresa, você não resolve o problema. Nesse caso, você pode intervir, tá certo? Porque a empresa não cumpriu. Então, respondendo, a agência tem que cuidar da parte regulatória e parte fiscalizatória. A parte fiscalizatória pode resolver o problema da concentração. É só o poder público identificar que há ali um equívoco e fazer processo licitatório e aumentar a concorrência ali. Agora, a regulação tem que ser focada em assimetria de informação. Tem que ser focada em inteligência da agência para identificar se aqueles que concorrem, que estão, identificar se tem capacidade, que é isso que a agência faz. Ok? Espero ter respondido. Elvino, eu tenho certeza que o cheiro de bife com batata frita já está vindo aí da cozinha. Do Rio de Janeiro. Você é da onde, Léo? Do Rio também, não? Eu sou de Brasília, mas a minha família é daí, do Rio. Mas, você tem um X no final. A minha família é do norte, de uma cidadezinha chamada Conceição de Macabu. Sim, conheço. Perto de Campos. Sim, conheço. É legal passar lá, eu acho que o CAD tem que ir lá, viu? Porque você vai nas ruas, aí é Farmácia Barreto, Padaria Barreto. Tudo Barreto. Tudo Barreto. Mas, amigo, eu queria... Tem uma falha de mercado lá. Não, é competência da família Barreto. Muito bem. Meu amigo, muito obrigado. Vamos voltar, viu, Elvino? Vamos voltar. Eu queria te agradecer demais. Esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube para a gente poder divulgar. E também eu tenho certeza que a gente vai transformá-lo num podcast, porque esse é o tipo de coisa que a gente pode escutar no carro, ou escutar fazendo faxina, como tem sido o meu caso aqui, durante o nosso caso. Isso aí. Amigo, então, muito obrigado. Um abraço para a Raquel, né, sua companheira de vida e de escritório. E até a próxima, tá bom? Eu que agradeço ao gentil convite. Estou à disposição para conversarmos e agradeço também a Vector por essa participação. Muito obrigado e bom final de semana também para você. Muito bom. Um abraço. Outro.